começando ao vivo Ciência de Bolso. Eu me chamo Bruna. Boa tarde, eu me chamo Natália. O Ciência de Bolso é um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Nesse semestre, nossos episódios são voltados para conhecer e discutir ações desempenhadas por docentes e discentes do PPGPS durante as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Nesse episódio, vamos falar sobre a atuação do farmacêutico na ajuda humanitária. Para isso, então, nós temos dois convidados aqui, a farmacêutica a professora doutora Ana Paula Helfer-Schneider. Então, seja bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde a todos. Seja bem-vindo também o farmacêutico e mestrando Silvio. Obrigado. Boa tarde. Vamos começar, então, com algumas apresentações. Para isso, vamos conhecer um pouquinho sobre a Ana. Pode se apresentar, Ana? Então, boa tarde, a todos novamente. Eu sou a professora Ana Paula Helfer-Schneider, eu sou coordenadora aqui do curso de farmácia da Unisc. Sou farmacêutica formada também pela Unisc. Fiz o meu mestrado e doutorado em saúde coletiva e terminei recentemente o pós-doutorado aqui no Programa de Promoção da Saúde da Unisc. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Então, agora após a tua apresentação, Ana, eu queria pedir para que tu, Silvio, se apresentasse. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Silvio, também mestrando aqui do Programa de Pós-Graduação em Saúde e sou farmacêutico do Hospital Santa Cruz também. Então, também sou prata da casa, né? Eu me formei aqui, fiz o mestrando aqui e agora atuo nessas duas frentes. Muito legal. Prof. Ana, tu comentou, então, que tu trabalhaste no ginásio aqui da Unisc. Ele era um centro de recebimento e de distribuição de donativos, né? Pode explicar um pouco mais pra gente como que funcionava? Perfeito, Bruna. Então, durante o período das enchentes, eu atuei, o curso de farmácia, os professores, e também alunos, a gente atuou no ginásio que foi montado, um centro de distribuição da Defesa Civil. Então, o gabinete do vice-governador também foi instalado aqui dentro da universidade e ali no ginásio se organizou um centro de distribuição, inicialmente de alimentos. Então, era recebimento de alimentos que seriam distribuídos pela Defesa Civil para os municípios. E começou a chegar junto com a demanda dos alimentos, muitos medicamentos. E aí, então, a gente, em conjunto com a Defesa Civil, montou uma forma da gente organizar esse processo de recebimento desses medicamentos doados, então, que eles fossem triados, e a partir disso, então, redistribuído aos municípios e quem precisasse, receber esses medicamentos. Sim. Foi muito legal eu pude participar um pouco aqui, Foi bem interessante. E Silvio, tu poderia nos falar um pouquinho sobre como que foi o ambulatório do Parque da Oktober? Ele foi um centro de recebimento também, E explica um pouquinho mais como que funcionava, tu desempenhava um papel lá, e quais ações que tu ministrou lá dentro? Então, o ambulatório, primeiro se montou um comitê de crise, Então, através do Conselho Regional de Farmácia, que é o nosso conselho, foi montado um comitê de crise e a partir desse comitê de crise foi recrutando farmacêuticos voluntários do município, quem atuava por aqui, para poder trabalhar de forma voluntária. Então, a gente foi destinado lá para o ambulatório da Oktober, trabalhava junto com as equipes de medicina, da enfermagem, onde estavam atendendo toda a população que estava desabrigada no município de Santa Cruz do Sul e municípios vizinhos que vieram para cá, ficaram alocados aqui nos ginásios, o que a gente viu aí pela cidade. A gente recebia essas medicações doadas, medicações doadas de consultórios, a população mesmo vinha, entregava, grandes equipes que montaram, que mandaram, inclusive de fora do estado, mandaram medicamentos para nós lá e a gente fazia toda a triagem, recebia então os medicamentos, a gente olhava se eles estavam dentro do prazo de validade, se eles estavam íntegros, se os blisters, por exemplo, não estavam danificados, se não tivessem sujos, algum tipo de contaminação da própria água, lama, que veio dali, e a gente daí ia categorizando ele por ordem alfabética, que é uma organização que nós farmacêuticos temos para facilitar a parte, na hora de dispensar, a gente poder ser mais ágeis para pegar a própria medicação. E separando, obviamente, os medicamentos controlados, medicamentos que precisavam ficar em termolábeis, guardados em geladeira, frigobar que a gente tinha lá. E conforme os pacientes eram atendidos, eles recebiam a prescrição e a gente acabava dispensando esses medicamentos para a população de forma unitária. Então, eles vinham, precisavam tomar aquele medicamento naquela hora
a gente dispensava porque a gente nunca sabia o quantitativo, né? O quanto a gente ia ter, quando que ia ser a próxima doação. Então, a gente tinha que otimizar muito o processo, ficar aguardando bastante, mas graças a Deus esse não foi um grande problema. A gente teve muita doação de bastante o pessoal acabou sendo bastante... ajudou muito, né? Ajudou muito com as doações. Muitos voluntários, né, vieram, doaram, pegavam. Então, a frente assim que montou, a solidária, foi muito grande nessa parte de medicamentos. Isso foi muito bacana, na verdade, em todo o estado, toda essa comoção que teve. O pessoal também de fora aqui do estado, o Brasil todo, mandou doações aqui pra gente. Foi bem interessante. Profiana, agora voltando e focando aqui na parte da farmácia. Como que funcionava, a senhora pode nos explicar, como que funcionava o trabalho com os outros municípios? Perfeito. Então, aqui era um centro de distribuição no ginásio para todas as regiões que precisavam. Então, a gente tinha um fluxo extremamente organizado junto à Defesa Civil. Aqui a gente tinha a equipe de bombeiros, né? Então, o pessoal muito legal, assim, que se formou uma equipe, né, de trabalho e extremamente organizado. Então, tinha uma central que recebia através do número do WhatsApp, né? Então, da Defesa Civil, recebia os pedidos, né? Então, as necessidades do município. E aí, eles mandavam as necessidades de alimento, de medicamento, né? Então, ele mandava para a Defesa Civil todas as necessidades, o que o município estava precisando. E aí, aqui no ginásio, então, a gente recebia isso, o que era de medicamento, a gente viu que tinha ali, que estava, né? Que poderia atender ao pedido do município, e também os medicamentos. Então, a gente separava, identificava, então, qual que era o município, o que a gente conseguia atender desse pedido, e aí o município vinha normalmente buscar, ou então, se era um município isolado, a gente organizava por via aérea, né? Então, a gente tinha os helicópteros, tinha toda uma estrutura que também mandava por via aérea. A gente mandou muito medicamento, então, vou dar um exemplo, solução de hemodiálise, né? Que é um produto que é um volume muito grande que se utiliza para cada hemodiálise. São litros e litros de litro, né, desse líquido de solução para hemodiálise, e que o paciente não pode ficar sem, né? E aí, como lá no Hospital de Cachoeira e outros, até o Hospital de Estrela, Hospital de Lajeado, né, o Bruno Borna, a gente acabou encaminhando esses materiais, eles pararam aqui no ginásio, né? Porque a gente veio via avião da FAB. E aí a gente teve que reorganizar essa distribuição para chegar nesses hospitais o mais rápido possível. E aí a gente usou via aérea, a gente utilizou parcerias, por exemplo, a Polícia Civil levou para nós para Estrela, a Polícia Federal levou, o Exército levou, até o caminhão, né? A gente tinha o caminhão da JTI, então, que tinha né, deixou à disposição para fazer essa entrega, porque é um insumo que não poderia faltar. E o interessante é que essas doações que chegavam, e esses materiais que chegavam, a gente não sabia que estava vindo e nem para onde vinha. Então, quando chegava aqui, a importância de ter um profissional, né, da área da saúde, então, a gente estava ali responsável para isso, para triar e ajudar nesse processo. Bom, esse material vai para onde agora? Qual é o contato? Né? E aí a gente usa a rede de apoio. Então, o grupo do WhatsApp, né, chegou esse material aqui para o hospital tal. Quem vai receber, qual que é a urgência, né? E aí, então, a gente fazia esses encaminhamentos, então. E aí, a gente atendeu todos os municípios, né? Triunfo, que era mais fácil vir a Santa Cruz do que a outros municípios, vieram buscar donativos, né? Cachoeira. Então, foi toda uma série de municípios que foram atendidos, mas sempre via Defesa Civil, né? Então, eles mandavam a solicitação via Defesa Civil, o número do WhatsApp, chegava para nós, a gente viu o que tinha para atender. Fazia a logística e encaminhava. Então, um processo extremamente organizado, assim, que foi montado assim, né? Às pressas, precisamos organizar. E aí, no primeiro dia que a gente começou a montar o CD, quando entrou medicamento dentro do ginásio, a gente foi acionados, né? Então, precisamos ter farmacêuticos aqui dentro ajudando nesse processo de recebimento, organização e distribuição. Só contribuindo, né, a comunicação entre as duas frentes era o tempo todo. Então, todo mundo estava nesse grupo, nesse comitê que foi montado. Então, o grupo que ficava ali junto com a Defesa Civil na Unisc se comunicava direto com o grupo do ambulatório. Às vezes, a gente recebia a doação de lá que poderia ir para outro município, a gente organizava, via se tinha as necessidades e talvez, às vezes, até colocava na mesma logística a entrega desses medicamentos para lá.
E eu acho que uma dificuldade que a gente teve, talvez, foi porque a gente tinha um emprego também, né? Então a gente tinha que continuar no emprego. E o que a gente fazia era um trabalho voluntário, que era normalmente no turno que a gente não estava trabalhando. E aí era bastante exaustivo, porque a gente tinha que estar ali. A equipe era muito pequena comparado à quantidade porque era quase 24 horas que a gente precisava ficar, mas a gente estava o tempo todo ali montando, se comunicando nas duas frentes que se montou na Unisc e no ambulatório para tentar atender a população, porque a gente sabia também que era temporário, que era alguma coisa que ia se acalmar, que uma hora a água ia baixar e as coisas iam voltar ao normal. Essa era a nossa esperança. Demorou um pouco mais do que eu acho que a população também esperava, que ia ser um pouco mais rápido. Talvez até nem esperasse que fosse tão forte, né? Mas a gente conseguiu montar as pressas, conseguiu se organizar e assim, desceu a água, normalizou a situação e a gente voltou para a rotina. E conseguiu garantir assistência farmacêutica, né, desses medicamentos que foram chegando, né, que nem ali na Defesa Civil a gente não recebia doações de pessoas físicas. Eu quero ir lá doar. Então, o local para doar era o ambulatório. Mas a gente recebeu muitas carretas, né, de doações que vieram do Paraná, que vieram... farmacêutica também, né? Não, no geral, assim, né? Carretas com suprimentos, né? Então, o pessoal montava lá em São Paulo, enfim, né? E aí, dentro dessas carretas tinha alimento, tinha colchão, tinha roupa e tinha medicamento. E aí, isso chegava para nós, né, na Defesa... Então, Santa Cruz foi um dos pontos, a gente recebeu, teve um dia que acho que tinha mais de 30 carretas para serem descarregadas, né, no ginásio, e depois acabou, né, o ginásio ficou pequeno, então eles foram para Fubra, e depois para mais uma fumageira, que agora eu não me lembro o nome, e aí o pessoal, a equipe de bombeiros que estava alinhado, já sabia, se chegar medicamento, esse medicamento vai para o ginásio, e aí a gente vai dar a destinação. Então, a gente montou toda uma estratégia, né, para garantir o cuidado, porque o medicamento, ele precisa desse cuidado, né? Ele não pode ficar ali, né? A gente tem que preservar esse cuidado para que as pessoas, né, daqui a pouco um leigo, né, vai lá, vai acessar, vai tomar por conta, vai se intoxicar. Então, tem uma série de riscos relacionados, né, a esses medicamentos. Então, a gente conseguiu montar de uma forma, né, que... o pessoal, a equipe dos bombeiros já me chamava no WhatsApp, Ana, chegou o medicamento aqui na Fubra. Daí ele mandava foto, daí eu dizia, manda pra cá que eu já vou ver pra onde a gente vai destinar. Então a gente foi organizando esse fluxo porque eram doações que a gente não estava esperando, né? Não foram doações assim organizadas, estou precisando disso, daquilo. Não, vieram carretas e dentro dessas carretas tinha muito, muito medicamento doado. E que daí, então, a gente fazia toda essa triagem para garantir a segurança, né? Então, a segurança no uso desse medicamento nos pacientes e a destinação, né? E aí, a gente atendeu muitos hospitais, né? Então, foi muito material para hospitais, municípios, rede básica. Então, foi assim, foi uma rede bem legal que se montou para dar conta, né? Dessa demanda que surgiu e que ninguém esperava. E foi uma situação em relação à farmácia extremamente complexa, né? Porque eram muitas demandas. E uma delas era que cada município precisou se reestruturar em relação à farmácia do município, de cada município, né? E nós temos aqui um município que foi muito atingido, que foi o município do Sinimbu, né? Então, foi um município que foi muito atingido e que precisou se reestruturar, literalmente. E o Silvio ajudou bastante lá, né, Silvio? Então, o que tu fez lá? O que precisou ser feito lá para poder ajudar, colaborar e reestruturar a farmácia do município, né? Então, inicialmente, ali, logo nos primeiros dias de maio, ali, que foi quando... a gente conseguiu ter acesso ao município, porque chegou um momento que ele ficou ilhado, né? Quando a gente conseguiu ter acesso, a gente foi lá prestar esse primeiro socorros, assim, de pegar os medicamentos, fazer a triagem desses medicamentos e montar lá no centro onde eles escolheram, né? Conseguiram um centro que era mais alto, obviamente, para poder pôr os medicamentos e também todos os outros materiais que vinham de doação. E aí a gente fez essa seleção desses medicamentos, a gente acabou meio que ajudando a organização inicial lá de Sinimbu e principalmente vendo quais eram as necessidades, tanto do hospital. O hospital não teve tantas necessidades assim, mas a farmácia municipal teve bastante. A população em si isso, a população muito, em si né? que estava. E aí a gente acabou fazendo bastante essa interface junto com o ambulatório aqui de Santa Cruz do Sul. Então, toda hora a gente vinha algumas demandas, depois alguns professores que ficaram indo toda semana lá para Sinimbu durante toda a semana,
E aí eles falavam, a gente precisa desse medicamento, a gente precisa daquele medicamento. E aí ia tentando conseguir, até algumas doações a gente conseguiu, alguns medicamentos mais específicos que não vinham de doação, que eram mais difíceis de conseguir. Antibióticos, por exemplo, alguns antibióticos mais difíceis que eram necessários, e a gente destinava para esse mini ambulatório que também foi montado lá em Sinimbu, né? Junto com a farmácia municipal, junto com a equipe da assistência primária lá do município de Sinimbu. Só complementando, né, Sinimbu, então, em 3 dias que a gente foi para lá com a equipe de farmacêuticos voluntários, né, que foi o Silvio, professores aqui da universidade, a prof. Daniele Bulé, a prof. Lia, né, foram as duas que acabaram indo para Sinimbu. Em 3 dias a gente reestruturou o serviço. Em 3 dias a gente tinha uma farmácia estruturada com os pacientes indo lá retirar seus medicamentos, porque ela foi totalmente destruída, né? Então a água, ela tomou todo o espaço. E hoje, só para complementar, o curso de farmácia está seguindo com um estágio lá em Sinimbu. Então toda quarta-feira à tarde a gente tem um grupo de alunos que vai junto com um professor realizar a continuidade da assistência, né? Então, agora a gente fez campanha de Setembro Amarelo, agora vai fazer de Outubro Rosa, a gente está ajudando na farmácia, na reorganização também, né? Então, só para, né, esse trabalho, ele não foi somente naquele momento, ele continua sendo realizado, esse apoio aos municípios, né? Principalmente ao município de Sinimbu e o município aqui de Santa Cruz, né? A gente também tem uma extensão dessa continuidade do ambulatório, que é a farmácia solidária, e aí a gente segue também com alunos fazendo atendimentos lá. Então, acho que isso é importante a gente destacar, que naquele momento teve o atendimento, mas ele segue ocorrendo, né, nos municípios, principalmente Santa Cruz e Sinimbu. Que bacana isso, e que a importância, então, do papel da universidade, né, para dar seguimento com essas ações. E, Prof. Ana, anteriormente a senhora falou um pouco sobre a defesa civil. E qual foi a importância do trabalho que eles realizaram? E, assim, no sentido da importância deles, unindo a questão da farmácia. Perfeito. A gente ouve falar muito da defesa civil e a gente não entende muito bem o que a defesa civil, enfim, faz, como é que é o processo. Então, a defesa civil, ela tem, né, uma equipe reduzida, e aí aqui em Santa Cruz, né, eles são poucos, mas quando vem uma situação de crise, eles estendem, né? Então, no caso aqui, a Major Lucilda, que é a major do Corpo de Bombeiros, né, ela entrou assumindo o ginásio com a equipe dela. Então, junto com a Defesa Civil, os bombeiros, né, vieram auxiliar. Então, veio o pessoal dos bombeiros, brigada. Então, eles uniram esforços para conseguir organizar todo o processo. E aí a Defesa Civil fez justamente isso, né? Receber e organizar esse processo de distribuição para evitar desvios, né? Para evitar que as pessoas se aproveitem desse momento para tirar benefício próprio. Então, parece burocrático, né? Então, eu tenho que mandar uma solicitação para a Defesa Civil, para daí ter... Não, mas isso é organização, né? É tu garantir que é um processo transparente, né, que todos vão poder acessar. Então, era muito simples, né? Era mandar um WhatsApp com a solicitação. Então, o município mandava esse ofício dizendo que ele precisava. Já caía ali para a Bruna. A gente lembra os nomes, né? Era uma Bruna também. Ela estava lá no computador, já abria e já dizia, Ana, veio solicitação de medicamentos, vamos separar. Já, né? Então, já organizava, separava e já organizava a logística. Então, a Defesa Civil teve um papel fundamental, né? E cada vez vai ganhar mais forças, né? Acredito, a Defesa Civil aqui da região. Então, eles foram fundamentais nesse processo de organizar todo o serviço de distribuição. E ainda seguem, né? Com a questão de roupas, prevenção. Então, ainda tem, né? Toda uma logística. Mas foi um trabalho bem... Eu nunca tinha trabalhado com eles, eu não conhecia, né? E eu brinco, eu estava quase pedindo permissão para Major, porque eles têm uma... eu não sou da área, né, que é militar, enfim, do meio. Mas eles têm um respeito, assim, muito legal. Então, a gente teve uma proximidade muito grande, tanto que até no finalzinho, quando a gente encerrou o ginásio ali, quando eles fizeram o processo de encerramento, eles fizeram uma homenagem para as pessoas que atuaram muito ali dentro do ginásio, né? E aí teve figuras importantes e tava, né, a reitoria, tava o curso de farmácia. Então, também teve esse retorno, essa homenagem para aqueles que atuaram lá.
Foi um trabalho bem bacana. árduo, né? A Defesa Civil estava manhã, tarde e noite Manhã, aqui tarde e no noite. ginásio, trabalhando bastante. A né? gente não parou, assim. E eu estava enquanto voluntária, né? Então, isso é importante dizer ali. Teve muitos voluntários dentro do ginásio. E a gente tem que reconhecer que sem o trabalho voluntário, as coisas não teriam acontecido. Porque a gente tinha ali, eram às vezes 3, 4 bombeiros. E o resto eram voluntários atuando, né? Então... Muito legal essa parte do voluntariado que surgiu em farmacêuticos e tantas áreas, assim, né? Que foram trabalhando e atuando ali. O Silvio, ele também trabalhou em outro local, né? Que foi... nesse meio tempo, ele ainda trabalhava como farmacêutico do Hospital Santa Cruz, né? E... qual foi o papel do farmacêutico nas questões de logística, né? Porque a gente sabia que estava tudo bloqueado, a gente não tinha como chegar a medicamento, estava faltando. Qual foi o papel do farmacêutico? O que eles puderam ajudar e colaborar com essa situação, né? Sim, perfeito. É bem importante essa pergunta, porque a gente também se deparou com logística, né? E agora, o que a gente vai fazer? Então, o primeiro momento ali, quando a gente viu que a situação ia piorar, porque que nem eu falei no início, a gente também não sabia qual era a gravidade que estava vindo. A gente tinha as indicações meteorológicas, mas não sabia que ia ser tão grande assim. Eu acho que essa surpresa, ela foi, da mesma forma que ela foi para a população, ela foi também para a gente, atuando ali como profissionais. Então, de início, a gente fez uma reunião, e aí a gente definiu quais eram os produtos mais críticos que precisaria dentro do hospital, e aí a gente conseguiu fazer uma logística de ir buscar nesses fornecedores críticos os suprimentos todos, né, sejam medicamentos, sejam materiais, para a gente poder, aguentar 1 ou 2 semanas sem ter a necessidade que o próprio fornecedor realinhasse a sua rota, conseguisse as estradas, né, sejam estradas alternativas, as vicinais. A gente viu lá que Porto Alegre ficou bem complicado, o acesso era só por uma rodovia, e aí era muito trânsito. E aí a gente conseguiu, então, fazer esse suprimento até que isso se organizasse, e conseguimos se manter, né, por um tempo. Então, foi uma reunião que a gente fez às pressas, numa manhã, e decidimos e mandamos aí um motorista aqui da Unisc para ir buscar esses medicamentos, esses materiais. Até no retorno ele teve a ponte bloqueada, a gente teve que receber no dia seguinte, a ponte de Rio Pardo foi bloqueada por segurança, né? E aí ele retornou no dia seguinte com esses materiais todos, esses medicamentos que ele foi buscar, e foi nessa questão. Um dos suprimentos a gente precisava quase todo dia, que é a nutrição parenteral. É um medicamento que vai pela veia para pacientes críticos, principalmente os neonatos. E aí a gente teve que organizar uma logística até aérea em alguns momentos, porque a gente precisava daquele medicamento. Então, a gente foi um misto. Algumas bolsas que eram padrões, que a gente conseguiu comprar para manter aquela padrão, para poder esperar, e também a gente foi até Lajeado buscar a nutrição parenteral, que era onde tinha via aérea da farmácia de manipulação que entregava esse produto, né, esse insumo. Então a gente teve que se deslocar até lá para buscar também, sem saber o que ia encontrar, se ia conseguir acessar o local para poder buscar essa nutrição parenteral. E em alguns outros momentos também a gente contou com a ajuda ali da Unisc, com os helicópteros que estavam pousando, para pegar alguns materiais específicos. Então eu tive que me deslocar algumas vezes para ir buscar os materiais específicos que chegavam de helicóptero ou chegavam pelo aeroporto, né? Essa via aérea que a gente usou bastante nesse período. E assim a gente conseguiu, né, ter o suprimento necessário sem ter grandes interferências nesse período das enchentes. Que bacana. O Silvio, então, ajudou na logística para enviar material para outros municípios, ao mesmo tempo que a atuação dele, aonde ele trabalha, também necessitou disso, de precisar ver o que faltava para conseguir vir para o hospital. Dos dois lados, Estava né? dos dois lados. Queria fazer uma pergunta agora para os dois. No episódio passado, nós falamos sobre o armazenamento da insulina. E aí, eu gostaria de saber quais são os cuidados que a população deve ter com esse medicamento. Perfeito. A insulina, então, ela é um produto que a gente mantém armazenado em geladeira até a hora de abrir. Isso porque ela tem um prazo de validade ali, que a indústria faz. Então, a gente mantém ela armazenada. Só que no momento que a gente abre essa insulina, que a gente começa a utilizar, ela pode ficar até 28 dias normalmente, depende da marca, mas normalmente até 28 dias fora da geladeira. Então, o pessoal pode utilizar essa insulina com segurança, né? Só guardar num local que também, claro, não pode ficar no sol, não pode ficar em lugar muito úmido, né? Tem que estar num local onde normalmente os medicamentos devem ficar guardados, fora da umidade, fora do calor.
e aí ela pode ficar ali por 28 dias e pode utilizar normalmente. Então, quem já tem caneta, normal, caneta já é assim. E quem pega a insulina que normalmente é distribuída pela assistência primária aqui no município, pode ter essa segurança de 28 dias dela, até normalmente é 28 dias fora da geladeira, bem tranquilo. Não teria problema nenhum. Bacana. Aí, a segunda pergunta vocês falaram sobre a questão da doação, né, de medicamentos e como isso foi forte, veio bastante, então. E aí, então, como que a gente pode estar orientando a população sobre essas questões de estar doando medicamentos? Perfeito, Bruno. Acho que é importante a gente esclarecer e falar sobre isso, né? Porque quando vem um momento de crise, todo mundo quer ajudar, né? Então, isso a gente viu, veio forte isso, né? Todo mundo quis ajudar. E aí, cada um ajuda como pode. E aí vem naquela, está faltando medicamento. O que é a tendência das pessoas? Elas vão ir em casa, vão abrir o seu armário de medicamentos e vão esvaziar esse armário de medicamentos. Vão levar aquilo que já não usa mais para doar. Só que medicamento, ele é diferente de alimento e roupa. Eu não posso pegar aquele medicamento que eu tenho em casa, que já está aberto, que já está usado, que, né, já foi consumido e doar para outra pessoa. Eu preciso garantir a segurança desse medicamento. Então, a gente pode doar aqueles medicamentos que vêm em caixa fechada, né, que eu ainda não abri, que não está sendo utilizado. Eu posso doar aqueles medicamentos que estão dentro do prazo de validade. Então, nessas doações todas que a gente recebeu, a gente fez a triagem e a gente teve muito medicamento vencido, né? Muito medicamento aberto. Então, por exemplo, um frasco de uma solução oral aberta. Isso pode ter contaminação microbiológica. Eu não posso doar isso para outra pessoa, porque eu tenho que garantir a segurança dessa pessoa que vai receber. Eu tenho que garantir que vai receber um medicamento adequado, né? Que está dentro seguro, né? Que não vai ter uma contaminação microbiológica, que vai estar íntegro, né? Que não ficou exposto à luz, à umidade. Então, a gente recomenda que não doe os medicamentos da farmacinha caseira que tem em casa, né? A doação, ela pode ser feita de alimentos, de roupas, né? Roupas em condições de uso, né? Mas o medicamento, ele é um pouco mais sensível. Então, a gente não recomenda, enquanto farmacêuticos, que doe os medicamentos que eu tenho em casa. A doação, ela tem que ser feita em parceria com a indústria, ela tem que ser feita em parceria, né, com as farmácias. Então, quando tem a necessidade, por exemplo, né, a prefeitura, tá me faltando tal medicamento, aí faz a negociação da doação, porque senão a gente acaba gerando até um problema de saúde pública, que é colocar em circulação medicamentos que não estão aptos ao uso, né? Mas também é importante, né, quando a gente, e não era o momento, mas é importante a gente fazer também campanhas, daí sim, de recolhimento de medicamentos, né, e descarte de medicamentos adequados. O descarte correto, porque às vezes as pessoas também, elas estão com aqueles medicamentos em casa, já não tem mais uso, né, e ela não sabe o que fazer, daí ela enxerga a doação como uma oportunidade de, né, de, enfim, passar adiante esse medicamento que ela não usa mais. E aí, então, o descarte adequado, a gente promover campanhas, né, e conscientizar que existe uma forma adequada também da gente descartar esses medicamentos. Silvio? Eu só queria contribuir que não foi perguntado, mas é importante falar que no momento que o ambulatório ele terminou, encerrou seu serviço, esses medicamentos eles continuaram acesso à população. Então eles não ficaram com a gente, não foram de volta para não teve a logística reversa. Eles ficaram disponíveis lá na farmácia do município, né? Uma farmácia solidária, que ficou disponível para a população também. Então, conforme eles entraram assim na relação de medicamentos do município doados, assim, que estavam acesso à população. E eles estão lá, ficaram lá, claro, que acredito que já tenham sido consumidos também, né, em função da quantidade de prescrições também, do tempo, mas eles voltaram acesso à população e já garantindo a segurança da triagem que a gente fez. Isso, e inclusive, né, foi aquilo que eu comentei anteriormente. Hoje, então, a gente, quando tem a farmácia aqui do município de Santa Cruz, né, tem a farmácia municipal, a farmácia do estado e junto tem a farmácia solidária. E que também é importante a gente divulgar esses medicamentos que sobraram ali do ambulatório, eles foram todos para essa farmácia solidária e onde a gente também tem alunos do curso de farmácia fazendo a organização, a triagem e a dispensação desses medicamentos. Então, quando, né, é um medicamento que é prescrito e não tem na farmácia do município, pode ir ali na farmácia solidária e encontrar esse, né, daqui a pouco tem esse medicamento que é uma doação
e que sobrou, enfim, né? Eles têm um grande volume de medicamentos ali, então é interessante também a gente divulgar esse serviço para que a população tenha ciência que existe essa farmácia que pode ser retirado medicamentos doados, né? Só tem que ter a prescrição e aí tu consegue retirar ali de forma gratuita. Muito legal saber disso e tá informando a população também. Com certeza. E aonde que fica localizada essa farmácia? Ela fica junto à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Santa Cruz, na rua Ernesto Alves, eu não vou saber o número, mas ela é junto com a farmácia municipal. Perto então, do fórum do SAMU ali. É bom divulgar, né, pro pessoal ficar... Porque eu sou uma pessoa que não sabia dessa farmácia, Isso. então é muito interessante então, ali dentro daquele divulgada. espaço, a gente tem 3 farmácias. A farmácia do município, a farmácia do estado e a farmácia solidária, que conta com esses medicamentos que foram doados, triados e que estão aptos, né, ao uso. Sim. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Queria deixar para vocês a abertura para vocês agradecerem, dar algum recado. Fiquem à vontade, então. Perfeito. Então, né, eu queria complementar que, diante de todas essas ações que os farmacêuticos desenvolveram durante as enchentes, né, então a gente teve o ambulatório, né, onde a gente teve a farmacêutica Rochelle, que foi nomeada pelo Conselho Regional de Farmácia como, digamos, um ponto focal para organizar o serviço dos farmacêuticos voluntários. Eu à frente ali do ginásio daqui da Unisc. Então, a gente desenvolveu todo esse trabalho em parceria com um grupo grande de professores, farmacêuticos, né, uma equipe grande. Agora, no dia 25 de setembro, foi o Dia Internacional do Farmacêutico. E aí, nesse dia, então, a gente recebeu uma menção honrosa, né? Uma menção solidária, na verdade, pela atuação, né? Então, a Rochelle recebeu e eu recebi, em homenagem e reconhecimento a todo esse trabalho, né? Que foi realizado durante esse período, que foi um trabalho importante. Então, foi uma cerimônia em Porto Alegre, né? Teve várias autoridades presentes que também foram homenageadas. E nós estávamos lá, né, a Unisc, o Hospital Santa Cruz, estávamos lá representados, né, e reconhecidos, né, teve todo esse trabalho reconhecido, então, pelo Conselho Regional de Farmácia. Então, foi um momento bem importante, bem legal de reconhecimento, né, e estender também essa homenagem a todos aqueles que atuaram de forma voluntária, todos os anônimos, né, que trabalharam, ajudaram e contribuíram nesse momento de crise. Muito legal, parabéns para vocês. Obrigada, Bruno. Então tá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu também me senti honrado, né, de participar durante todas as ações que a gente fez. Nem a Prof. Ana falou, foi voluntário e a gente está aí para isso. Eu acho que faz parte do nosso curso, quando a gente optou por esse curso de farmácia, né, por essa profissão que leva para a vida. A gente tem que estar também em condições atípicas, então, e sempre prestar auxílio à população. E eu acho que não só do nosso, né? Acho que toda a área da saúde e outras áreas também, dentro das suas contribuições, também tem essa parte. E foi visto, né, que como o Brasil inteiro se prestou a essa ajuda humanitária, cada um tentando desempenhar ao máximo o seu papel, às vezes até fora do horário normal, habitual. E é isso, né? A gente tá aí para isso. Eu agradeço também por participar do programa hoje. Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade de vir divulgar e falar um pouquinho sobre todo o trabalho realizado. Obrigada, meninas. Muito obrigada. E obrigada também a todas as pessoas que assistiram até aqui. Um agradecimento especial ao curso de comunicação, ao PPGPS, então, por estarem proporcionando essa estrutura para que a gente consiga desenvolver os episódios do Ciência de Bolso. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais para a divulgação do próximo episódio sobre a série especial, então, das ações desenvolvidas pelos docentes e discentes do programa. E até a próxima!